Boa tarde, vamos dar início à nossa aula de Direito Constitucional, aula número 2, que vamos tratar sobre o poder constituinte. Fazendo uma pequena revisão dos pontos da aula passada, nós vamos falar sobre elementos das constituições, segundo o constitucionalista José Afonso da Silva, que expôs esses elementos de forma clássica. Ele falou sobre os elementos orgânicos, que são as normas que regulam a estrutura do Estado e do poder. Ou seja, o Estado ele é formado de uma forma dinâmica, organizacional. Isso está lá nos artigos 25 a 30 da Constituição Federal. Os elementos limitativos são normas que compõem o catálogo de direitos e garantias individuais, que são os direitos individuais e suas garantias, direitos de nacionalidade, direitos políticos e direitos democráticos, que estabelecem as limitações dos poderes públicos. Esses direitos são aqueles direitos que estão abarcados no artigo 5º, que trata sobre vários direitos individuais e coletivos, bem como as suas garantias fundamentais. Artigo 5º, seus incisos de 1 a 78. Elementos socio-ideológicos são normas que guardam relação com o compromisso da Constituição e se situam no limiar entre o Estado individualista e o Estado intervencionista. Esses compromissos que os constituintes têm com suas constituições, elas são voltadas para as tratativas entre os estados individualista e os estados intervencionistas. Também falou sobre os elementos da estabilização constitucional, que são normas destinadas e direcionadas a assegurar a resolução de conflitos constitucionais, a defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas. Os elementos formais de aplicabilidade são as normas que estabelecem as regras das aplicações das constituições. Então, nós vimos aí nesse ponto revisado que os elementos da Constituição, eles são muito importantes para estruturar a forma de Estado, bem como as suas individualizações e convenções democráticas. Numa pequena introdução ao tema de hoje, que é o poder constituinte, nós vamos conceituar preliminarmente o que é poder constituinte. É muito importante esse poder para aprendermos o conceito como sendo aquele poder ao qual incumbe criar ou elaborar uma Constituição, alterar ou reformar uma Constituição e complementar uma Constituição. Daí os termos poder constituinte originário, criar. Poder constituinte derivado reformador, alterar. Poder constituinte decorrente, complementar. Então, o poder constituinte ele é formado de 3 fases. A fase da criação, que é o poder constituinte originário, o reformador, que são as emendas, né, à Constituição, que é alterar o contexto original. E o poder constituinte decorrente, que são o complementar, o que complementa. Nós vamos ver isso ao longo da nossa disciplina. O poder constituinte originário, sua origem se dá quando surgem as constituições escritas. Certo é que ela nasce como um poder do movimento do constitucionalismo, no século XVIII, que vai inaugurar as constituições escritas,
É esse movimento que vai trazer o poder constituinte originário. É interessante porque nessa fase do poder constituinte originário, estão voltadas mais para aquelas cartas políticas escritas. Não quer dizer que as que não são escritas também não detêm deste poder. No caso daquelas nações, ou no caso dos estados, que têm suas constituições através do modelo consuetudinário ou costumeiro. No caso do Brasil, a Constituição Federal é escrita, a de 1988, de forma rígida, escrita, formal, e aí nós vamos estar estudando dentro da sua classificação. Dando sequência agora a esses três termos, revelar, dizer ou criar uma Constituição, J.J. Gomes Canotilho, através do seu Manual de Direito Constitucional, ele iniciou o estudo do poder constituinte, lançando em um estudo histórico-genético, perquirindo a gênese do poder constituinte. Para tanto, seu estudo guia-se por três expressões que ganham significado e dimensionam três momentos fundamentais do constitucionalismo moderno, que é o revelar, que é o dizer e é o criar a Constituição. No livro do professor português J.J. Gomes Canotilho, no seu Manual de Constituição e Direito Constitucional, ele traz um estudo histórico e genético, onde ele traz desde a gênese, desde a origem, do poder constituinte originário. Então, ele faz um estudo dentro dessas três dimensões que nós acabamos de ver, que é o revelar, que é o dizer e é o criar a Constituição. Na tradição inglesa, que começa no período medieval, a aristocracia feudal desconhecia a figura da Constituição como instrumento de limitação do poder do monarca. Para tanto, faziam pactos cujos fundamentos era assegurar seus privilégios hereditários, já fixados em velhas leis, e de direito que nada mais eram do que um corpus costumeiro de normas transcritas em documentos escritos. Por isso mesmo, as cartas magnas que situa 1215 não podem ser tomadas como exemplo de Constituição, nem um mesmo sentido embrionário, já que nunca tiveram por objetivo a criação de uma nova ordem política, jurídica, a partir de um ato abstrato, povo ou nação. Trata-se, portanto, de um instrumento necessário à manutenção do equilíbrio dos poderes medievais, uma vez que apenas traduzem, revelam que a tradição e os costumes deixaram inscrito. Esse movimento da Carta de 1215, a famosa era do João Sem Terra, houve a primeira tradição, que a tradição qual era? Eram os privilégios hereditários, ou seja, o pretor, o imperador, o rei, ao falecer, automaticamente era herdado pelo seu herdeiro, seu filho primogênito, e assim sucessivamente. E nessa fase do movimento das cartas magnas do João Sem Terra, em 1215, prevalecia este privilégio, que era um privilégio hereditário. Era um privilégio que passava de pai para filho o poder. Já o constitucionalismo norte-americano, por outro lado, parte de outra premissa. A partir de sua construção preambular, with the period, temos a indicação de um poder constituinte
capaz de trazer para a realidade jurídica uma Constituição que registre um conjunto normativo e protetivo, sendo que, da ideia do povo como autoridade política superior; 2, subordinação do legislativo às leis que ele mesmo produzia, à Constituição; 3, de um sistema equilibrado de interação entre os poderes constituinte, checks and balance; e 4, de um conjunto de direitos oponíveis aos poderes públicos, os direitos fundamentais. Assim, mais que uma carta de intenções, um projeto para o futuro. A Constituição norte-americana se mostra exercível a todos os cidadãos desde sua promulgação, dizendo a eles quais são os seus direitos fundamentais, ainda baseados no tripé: igualdade, liberdade e propriedade. Esses direitos se revelam, assim como as demais normas presentes no texto constitucional, não é apenas um conjunto de normas, mas um corpo superior a todas as outras normas, que é a supremacia da Constituição. Interessante que nesse período do constitucionalismo norte-americano, houve várias ideias, vários conceitos. Por exemplo, eles tinham a ideia que o povo era uma autoridade superior. Claro, situação política. No Brasil, o povo, está lá no artigo 1º da Constituição Federal, o povo ele tem um poder. Todo poder emana do povo, mas esse poder ele é representado pelos nossos representantes. Então, a Constituição, o constitucionalismo norte-americano, ele também tinha essa ideia de povo como autoridade política superior. Ele também tinha a subordinação do legislativo, que ele mesmo produzia as leis e ele mesmo cumpria as leis. Interessante. E também o sistema equilibrado de interação entre os poderes constituintes. É muito interessante que tem que haver essa harmonia e essa independência de poderes para que haja harmonização nas suas decisões. E, por último, que, como nós vimos, trata dos direitos fundamentais, que foram grandes avanços trazidos para a nossa Carta Política de 1988. Esses direitos fundamentais, previsto no artigo 60 da Constituição Federal Brasileira, é considerado uma cláusula pétrea. Isso é muito importante. E, por fim, dentro desse conceito, desse contexto, a tradição francesa incorpora-se a ideia de nação como titular do poder constituinte, que, por sua vez, seria capaz de criar uma nova ordem política, jurídica e social, que romperia com a tradição do antigo regime, projetando-se para o futuro. A Constituição, então, por meio do seu criador, a nação, surgiria do nada, rompendo com o passado e opressão, e criando uma sociedade nova, mais solidária entre os cidadãos politicamente ativos. É fundamental que, na tradição francesa, o antigo regime que projetava-se para o futuro, ele tenta criar uma nova ordem política. A Constituição, então, tendo seu criador, surgiria do nada, rompendo com o seu criador. Observando que, quando criado essa sociedade nova, ela é mais sólida entre os cidadãos politicamente ativos. Ou seja, retira-se a ideia de nação para se criar uma nova ordem política social. Vamos falar agora sobre o PCO. O que é o PCO? É o Poder Constituinte Originário.
dentro de um conceito e sua natureza jurídica, na Constituição Federal de 1988, Constituição Federal Brasileira, tendo como conceito como sendo aquele que visa produzir uma Constituição. Nesse sentido, ele pode ser conceituado como uma prerrogativa extraordinária que ocorre em um momento extraordinário e que visa a desconstituição de uma ordem anterior e a constituição de uma nova ordem constitucional, sendo um poder desconstitutivo, constitutivo ou despositivação e positivação. Então, dentro desse conceito, é muito interessante que ele pode ser conceituado como uma prerrogativa extraordinária, que só ocorre em momentos extraordinários, que visa a desconstituição de uma ordem anterior para uma ordem futura. No caso concreto, por exemplo, nós tivemos no Brasil, em 1988, a desconstituição da Carta Política anterior e a positivação da nova Carta de 1988. É mudando de regime para uma nova forma orgânica. E é interessante, nós fazemos aqui um adendo, que alguns constitucionalistas perguntam em suas doutrinas, com a criação e promulgação da nova Carta Política Constitucional, há direito adquirido com relação à norma anterior? Não. A nova Carta Política, ao nascer, ela inicia-se um novo ciclo de ordem política, social, jurídica. Isso é muito importante, porque muitos entendem que há, sim, há direitos adquiridos, mas não há direito adquirido. E sim, começa-se um novo ciclo constitucional com suas normas constitucionais. Em arremate, para a tradição do constitucionalismo clássico, o poder constituinte originário representava um modo de legitimação do poder político da nação, seu titular, que criava uma nova ordem política para a sociedade, quebrando com uma ordem eminentemente tradicional, dinástica, anterior. É possível identificar a aproximação em seu pensamento com os contornos da teologia, notadamente a ideia de onipotência do poder constituinte originário, que cria do nada todo um novo ordenamento jurídico. É interessante que o poder constituinte originário, ele, ao nascer em uma nova ordem, norma política, uma nova Constituição, ele detém uma legitimação do poder político da nação. Ele já nasce com prerrogativas, com conceito jurídico, constitucional, as suas normas validamente positivadas. Agora vamos falar sobre a natureza jurídica do poder constituinte originário. Poder de direito. Poder de direito é porque ele é assentado e fundamentado em um direito natural, que é anterior e superior a qualquer direito positivo, imposto. Portanto, temos aí a natureza de um poder de direito natural que é inerente ao homem e à sua natureza. Então, o poder de direito, ele é fundamentado, no direito natural. Esse direito natural, nós vimos que ele é inerente ao poder natural, que não é o poder positivado, é um direito da natureza, como nós já vimos no direito civil e também em outras cadeiras. Agora vamos ver a natureza jurídica do PCO dentro de um poder de fato. Poder de fato. O poder de fato que funda a si próprio
o poder, de fato, que funda a si próprio, que funda a si próprio, pois o direito se expressa de forma máxima na Constituição. Portanto, o poder constituinte originário seria uma ruptura que não é jurídica, pois rompe com a lei máxima, se impondo como força social ou político-social. Quem falou isso foi Carré de Balberic, Celso Bastos, Raul Machado Horta e outros, por ter natureza divorciada do universo jurídico. Os autores dessa linha de compreensão não se preocuparam em realizar qualquer análise ou estudo a respeito de sua legitimidade. Então, o poder de fato, ela se funda em si próprio, não é isso? Pois o direito se expressa de forma máxima na Constituição. Vamos conhecer outro elemento da natureza jurídica, é a natureza híbrida. Natureza híbrida. Como ruptura, é um poder de fato. Porém, na elaboração, produção de sua obra, ele se apresenta como poder de direito, na medida em que tem o poder de desconstituir um ordenamento, revogando-o e elaborar, constituir outro. Daí a sua feição jurídica. Quem falou isso foi o J.J. Canutilho e também o constitucionalista Paulo Bonavides. Então, essa natureza híbrida, ela tem como ruptura o poder de fato, né? O poder de fato, porém, dentro de sua elaboração, produção de sua obra. Agora vamos para classificação. Classificação quanto ao poder constituinte originário. Segundo os renomados constitucionalistas, que nós já falamos de alguns, né? Classifica o poder constituinte em: quanto à dimensão do poder constituinte. A. Poder constituinte material. Pode ser traduzido em um conjunto de forças políticos sociais que vão produzir o conteúdo de uma nova Constituição, a partir da ruptura jurídico-política, ou seja, se traduz na ideia de direito, fruto desse conjunto de forças políticos sociais, ou seja, uma nova ideia de direito para o Estado e a sociedade. O poder constituinte material será exteriorizado pelo poder constituinte formal. É muito interessante esse poder constituinte material. O que nós entendemos como poder constituinte material? É que as matérias de uma Constituição, elas vão desembocar no direito constituinte formal. E é o que nós vamos ver agora. O poder constituinte formal é aquele que vai formalizar a ideia de direito construída pelo meio do poder constituinte material. O poder constituinte formal será o grupo encarregado de redigir a Constituição. Então, como nós vimos, pega-se as matérias na formação de uma nova Constituição, de um corpo da Carta Política, e materializa-se esses elementos e formaliza, ou seja, formaliza, redigir o texto constitucional. Então, o poder constituinte formal é aquele que vai formalizar a ideia do direito construída por meio do poder material. Quanto à manifestação histórica, a fundacional, também chamado de histórico, surge com a construção de um novo Estado Nacional, com o processo de descolonização que vai necessitar de uma Constituição. B. Pós-fundacional. Surge em Estados nacionais já existentes e dotados de uma Constituição.
o movimento de ruptura da Constituição faz com que venha a emergir um novo poder constituinte originário. Ou seja, o pós-fundacional surge em estados nacionais já existentes e dotados de uma Constituição. Por exemplo, nós tivemos na ditadura militar 2 cartas políticas, a de 1967 e a de 1969. Quando veio a Constituição de 1988, ela fez uma nova, após haver essa ruptura, saindo de um regime eminentemente ditatorial, militar, ela nasce agora com uma nova ruptura, com o Estado Democrático de Direito. Rompeu-se o Estado ditatorial e formou-se a Constituição, a Carta Política de 1988, que era de um novo formato, veio formado como Estado Democrático de Direito. Isso está lá no artigo 1º da Constituição Federal. Características do poder constituinte originário. Agora nós vamos conhecer algumas características do poder constituinte originário. Primeira característica, inicial, lógico, evidente. Inicial, se toda vez que surge uma nova Constituição, temos um Estado novo. Então, o poder constituinte originário é sempre inicial. É o marco inicial da ordem jurídica e desse Estado. O professor Canutilho, J.J. Canutilho, ele fala o seguinte, com relação a essa característica inicial. Aspa, o poder constituinte originário é desconstitutivo constitutivo. Nós já vimos que, quando há uma ruptura de um regime passando para outro, ele é desconstitutivo e constitutivo, ou seja, nasce uma nova norma jurídica constitucional. O constitucionalista J.J. Canutilho, ele já expressava isso na sua obra jurídica. No momento de ruptura, nós estamos falando muito em ruptura. O que é ruptura? Mudança de regime. O Brasil é o regime presidencialista, república, né? Em outros países nós temos monárquica, nós temos outros regimes, mas no regime, o regime do Brasil, ele é um poder, a ruptura que houve foi para o presidencialismo e o república. Nós tivemos, em 1891, a primeira Constituição republicana do Brasil. Nós vamos estudar isso lá quando nós estivermos estudando a classificação da Constituição brasileira. E uma outra característica, o poder constituinte originário é autônomo. Claro, ele é autônomo. Só a ele cabe fixar os termos, fixar suas bases, né? Suas normas constitucionais, em que a nova Constituição será estabelecida e qual o direito a ser implantado. Então, o direito, a característica do poder constituinte originário como autônomo é porque cabe a ele, ao regime, a nova ordem constitucional, criar os próprios termos, que são as suas bases, né? A terceira característica, ilimitado. Claro, ela é ilimitado, né? Vamos aprender muito essa dizer que ela é ilimitado. Por que ela é ilimitado, né? Então, ela é limitada por quê? Porque não há limite. É isso? Não há limite. Ela é ilimitada. E dentro desse contexto da ilimitado, nós vamos tecer, no mínimo, aqui 3 teorias muito importantes. Dentro desse contexto que o poder constituinte
é ilimitado. É a teoria positivista. Segundo essa teoria, o poder constituinte originário é ilimitado do ponto de vista do direito positivo anterior, pois o poder constituinte originário é um ponto zero, ou seja, ele nasce do ponto zero. Por isso que é ilimitado. Ou seja, um marco inicial para a criação de uma nova ordem jurídica. A teoria positivista nos traz a ideia de que o poder constituinte originário é ilimitado e autônomo. Nós já vimos que é autônomo, né? E aqui está confirmando dentro dessa teoria, né? É teoria positivista. Pois se funda nele mesmo a sua ilimitação do ponto de vista do direito positivo anterior. Temos aí a natureza do poder constituinte como poder de fato, pois o direito se expressa de forma máxima na Constituição. Portanto, o poder constituinte não é jurídico. Por que não é jurídico? Porque as suas normas são ilimitadas, são normas constitucionais. Por exemplo, não há ação direta de inconstitucionalidade contra as normas constitucionais, porque elas são positivadas, são autônomas, são ilimitadas. É isso? São ilimitadas. Então, não há possibilidade de impetrar uma ação direta de inconstitucionalidade sobre as normas constitucionais, porque ela não é jurídica. Essa, tradicionalmente, é a tese adotada na doutrina nacional, apesar de hoje, em dia, estar cada vez mais sendo questionada. Nós sabemos que o direito ele é muito questionado. Por quê? Porque vários intérpretam a sua hermenêutica constitucional. Cada intérprete, cada jurista, cada professor, cada constitucionalista interpreta a norma como ele aprendeu, como ele entende ser aplicado no caso concreto. Então, por isso que ela é, nos dias de hoje, ainda questionável. Mas isso é bom. No direito é bom existir o pré-questionamento. Muito bom. Vamos ver outra teoria. Teoria justnaturalista. Ela afirma que o poder constituinte originário não é ilimitado. Você está vendo? Não é ilimitado. Essa teoria que está dizendo que ela não é ilimitado, pois ele irá guardar limites em cânones do direito natural. Nós vimos há pouco que as normas do direito natural, ela não tem nada a ver com a norma positivada. Então, nessa teoria justnaturalista, está afirmando que o poder constituinte originário não é ilimitado, mas aqui ele justifica, pois ele irá guardar limites em cânones do direito natural, como a liberdade, igualdade, não discriminação, ou seja, cânones do homem em razão de ser homem, derivados na natureza humana, que são princípios básicos do direito natural. Então, nós vimos aí que nessa teoria justnaturalista, há uma corrente que entende que não é ilimitado. Já outra corrente entende que é ilimitado. A positivada, a positivista, que nós vimos anterior a esta, já afirma que é ilimitado. Aqui, a teoria justnaturalista, que é voltada para o direito natural, ela não admite essa teoria. Bem, e a última teoria, a teoria de tendência sociológica, segundo ela, o poder constituinte originário é autônomo. Nós já vimos que ele é autônomo, pois exerce funções ilimitadas do ponto de vista do direito positivo anterior, não estando, a princípio, preso a nenhum direito positivo pretérito.
aquilo que eu falei. Quando há uma ruptura, quando há uma nova Constituição, ela não está atrelada à carta anterior. Não há direito adquirido em nenhum dos seus artigos e também não há ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade sobre essas normas constitucionais. Então, a teoria de tendência sociológica, segundo ela, o poder constituinte originário, autônomo, pois exerce funções ilimitadas do ponto de vista do direito positivo anterior, não estando, a princípio, preso a nenhum direito positivo pretérito, mas guarda um limite, sim, no movimento revolucionário que alicerçou, ou seja, no movimento de ruptura que o produziu. Leia-se na ideia de direito que o fez emergir, surgir, né? Nesse sentido, o poder constituinte originário guarda limite nele mesmo, como nós já vimos, né? Nesse sentido, o poder constituinte originário guarda limite nele mesmo, na sociedade que está rompendo com o passado, ou seja, com a norma anterior, e construindo algo novo, ou seja, uma nova carta política nasce com os seus cânones normativos. Vamos citar alguns exemplos. Vamos citar o exemplo da Constituição Russa, de 1918. Vamos citar a Constituição Brasileira, de 1988, e entre outras. Outra característica muito importante é o poder constituinte originário, dentre as suas características, é incondicionado. Sim, é incondicionado. Significa dizer que o poder constituinte originário não guarda condições ou termos prefixados para a criação da nova ordem constitucional. Ou seja, ele mesmo cria as regras procedimentais para a elaboração da nova Constituição. Então, ela é incondicionada porque ela não guarda nenhuma condição, ela mesma fixa as suas condições, que já são prefixadas, né, para a criação de uma nova ordem constitucional. Vamos ver outra característica. A característica, ela é permanente. Ela é permanente. Não se exaure com a elaboração da nova Constituição. Ele continua presente, ainda que em estado de latência inicial, né? Daí a diferença entre o titulado PCO, permanente, alocado no povo, e o seu agente, que faz a Constituição, ou seja, redige a Constituição, formalizador da nova ideia de direito e da sociedade. Ou seja, o poder constituinte material seria permanente e o poder constituinte formal, pois não iria se exaurir com a produção da Constituição. Então, ela é permanente, porque ela não se esgota com a sua elaboração da nova Constituição. Ela não se esgota. Por fim, a conclusão é a de que, atualmente, o poder constituinte originário, para a doutrina mais adequada, dotada de maior razoabilidade, não pode ser entendido como algo absoluto, pois ele, sem dúvida, guarda limites internos da própria sociedade que o fez emergir, e limites externos em princípios de direito internacional, cânones supranacionais, como os princípios da independência, autodeterminação, a observação dos direitos humanos. É muito interessante essa conclusão, porque nós vimos que ela não pode ser entendido como algo absoluto, pois, sem dúvida, guarda limites internos na própria sociedade, né, que fez emergir os seus limites, bem como os seus princípios, né, de independência,
Isso nós vamos ver ao longo da nossa cátedra, esses princípios da independência, soberania e outros elementos, bem como a autodeterminação dos povos, né, que está lá no artigo 3º e 4º da Constituição Federal, e observância dos direitos humanos. É interessante essa observância dos direitos humanos, porque ela está contida no artigo 5º da Constituição, artigo 1º, 2º, 3º e 4º, mais especificamente falando sobre os direitos humanos, no artigo 3º, que como nós vimos, matéria de direitos humanos de normas constitucional, ela é equivalência à emenda constitucional, ou seja, para ser aprovada uma emenda que fale sobre os direitos humanos, ela tem que ter aqueles requisitos do artigo 60, quórum especial, votação nas duas casas, 3/5, né, da Câmara dos Deputados, 3/5 do Senado Federal, para poder aprovar uma emenda constitucional que verse sobre os direitos humanos. Mas nós vamos estudar no tema próprio esses requisitos dotados na Constituição. Bem, vamos falar agora sobre a titularidade do poder constituinte originário. O que entendemos por titularidade? Vamos tecer aqui algumas considerações. Primeiro, para a compreensão clássica, que corresponde ao paradigma liberal, o poder constituinte originário, como criador de um novo texto constitucional, encontrava na figura da nação o seu titular. Tal ideia decorre da obra de Abad C.S., O que é o Terceiro Estado, e irá buscar afirmar uma identidade entre o povo e seus representantes, que, por sua vez, se reuniam ou reuniriam com o único propósito de formar uma Assembleia Constituinte para a redação do texto constitucional. Então, dentro da sua forma clássica, né, que tinha como paradigma o liberal, o poder constituinte, para se criar um novo texto constitucional, encontrava-se a figura da nação, cujo titular era previsto, mas com a ideia do terceiro Estado, constituído na obra de Abad Siewes, irá afirmar que uma identidade entre o povo e seus representantes, então, há essa unidade, há essa representatividade do povo e os seus representantes constituídos, né? Então, vamos agora ver o número 2, já na versão moderna, a partir das lições de Jelinek, irá conceber o titular, o poder constituído, na figura do povo, como conceito jurídico, em vez de nação. Lá nós vimos, na obra e no pensamento, Saves, que lá era, na visão clássica, era a noção de... era visto como nação. Aqui, na versão moderna, nós vamos ver que, como conceito jurídico, em vez da nação, conceito fortemente ligado às nações sociológicas e antropológicas, né? Então, na visão de Jelinek, ele irá constituir essa titularidade dentro de um contexto sociológico e antropológico. Para Bruce Ackberg, constitucionalista norte-americano, é importante anotar que o poder constituinte originário se manifesta para além do modelo da convenção. Ou seja, ela é vista como uma norma maior, com essas características que nós acabamos de ver, poder constituinte, ele é limitado, ele é autônomo, ele é permanente, e assim sucessivamente. Por fim, o constitucionalismo moderno também lança novas luzes quanto ao exercício do poder constituinte.
preocupando-se em classificá-lo como democrático ou não democrático. Esta última, ou seja, não democrático, se caracteriza pela usurpação da vontade popular, a força, né? Seja por arbítrio de um imperador, isso nós vimos na Constituição Imperial de 1824, seja de um ditador, nós vimos isso no governo Getúlio Vargas, isso no Brasil em 1937, e seja de uma facção política, como nós vimos, que foi na União Soviética em 1919, ou por potências estrangeiras, tais como as constituições dos países da antiga cortina de ferro, ou como a Carta Japonesa de 1947 e a Lei Fundamental da Alemanha de 1949, ambas aprovadas diante de uma clara pressão dos países ocidentais, em especial dos Estados Unidos. Então, nós vimos que no constitucionalismo moderno houve vários avanços, né? Lança-se as novas luzes quanto ao exercício do poder constituinte originário, preocupando-se com uma classificação democrática e não democrática. Nós vemos aqui a não democrática, porque democrática hoje nós vivemos, né? O regime é democrático no Brasil, mas a não democrática nós vimos com a usurpação da vontade popular. E citamos aí a Constituição Imperial de 1824, precisamente dia 25 de março, né, de 1824, onde imperava no Brasil a ditadura. Vimos também no regime do governo Getúlio Vargas, ele era um ditador proclamado, mas se dizia era popular, mas não tinha nada de popular, né, como nós conhecemos a história. Ele era um amigo do trabalhador, onde no seu governo foram criados vários avanços para a área do trabalhador. Dentre esses avanços, nós criamos aí a consolidação das leis do trabalho, né? CLT. Vimos também que esse movimento não democrático na União Soviética, 1919, bem como também a Carta Política, a Carta Japonesa de 1947. Em conclusão, em sentido inverso, um exercício democrático do poder constituinte está ligado ao respeito da vontade popular, que pode se manifestar pelo processo democrático representativo, é o que nós vivemos, circunstância em que o povo elege os seus representantes livremente, isso é muito bom, isso é muito fundamental para a expressão do voto, e bem como a escolha dos seus representantes, circunstância que o povo elege o representante livremente ou pelo processo democrático direto, que prevê das eleições de representantes um plebiscito antecedente aos trabalhos e o referendo. O referendo é homologatório ou não do trabalho. Nós vimos na aula passada, em direito eleitoral, que no sistema de consulta, né, ao povo, há o plebiscito, que ocorreram em diversas fases, já na nova égide da Constituição de Traga aqui, Emerson, que haja o plebiscito, que foi após a Constituição, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, 5 anos após, já foi previsto no ADC a realização de um plebiscito para consulta popular sobre se seria o regime monárquico ou presidencialista. E o povo votou nesse plebiscito para o regime que hoje
nós vivenciamos, que é o republicano e o presidencialista. A atual Constituição de 1988 adotou o primeiro modelo do processo democrático representativo. Isso está no artigo 1º da Constituição Federal. Na próxima aula, nós vamos estar estudando, dando essa sequência maravilhosa das nossas aulas OAB Explicada, Direito Civil, onde nós estaremos estudando, dando sequência à sua doutrina, bem como às suas normas. Bem, como fonte que eu extraí esse conteúdo maravilhoso, foi da obra do professor constitucionalista Bernardo Gonçalves Fernandes. O nome da sua obra é Curso de Direito Constitucional. É uma obra magnífica, atualizadíssima, em seus termos. É da editora Jus, pode vir, 11ª edição, 2019. Já falei sobre a próxima aula, que será Direito Civil. Bem, aproxime o seu celular para o nosso QR Code e ele direcionará aos nossos endereços, contato com o nosso WhatsApp. Ele endereçará o escritório de advocacia que nós abrimos para toda a sociedade, bem como você, ao clicar o seu QR Code, que está aparecendo no lado direito das nossas aulas, do canal YouTube, aparecerá o nosso site do escritório. Também, se você apontar o seu celular para o nosso QR Code, também direcionará para o canal YouTube, onde lá está organizada todas as aulas que compõem as provas do edital da OAB, e bem como a nossa localização, os telefones para contato, no qual eu solicito que, se houver alguma dúvida com relação a algum ponto desta aula, por favor, candidato e candidata, mande para nós, que nós teremos o prazer de estar lhe respondendo. Quem ministrou essa aula é o professor Evilásio Vitorino de Castro Assunção. Sou professor de Direito Constitucional, professor de matérias do exame da ordem, as matérias de direito, e também advogado. Encerrando essa parte, nós vamos passar para algumas questões do exame da ordem com relação a esta disciplina de Direito Constitucional. Vamos para responder aqui a questão de Direito Constitucional, que diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, STF, por 2/3 de seus membros, aprovou de ofício, no último mês, a súmula vinculante XXX, que versa sobre matéria tributária. O deputado federal João da Silva mostrou-se preocupado com a referida súmula, pois tramita no Congresso Nacional projeto de lei complementar cujo teor conflita fortemente com o da súmula vinculante XXX. Por desconhecer as consequências que a referida súmula acarretará ao processo legislativo em andamento, João busca auxílio de sua assessoria jurídica. Sobre as consequências da súmula vinculante, aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, assinale a opção que apresenta corretamente a orientação recebida. A.
ela vincula unicamente os órgãos do Poder Judiciário, não atingindo os demais poderes, em respeito à separação dos poderes. B. Ela não alcança o poder legiferante do Congresso Nacional, que segue mantendo intacta sua função originária de criação de direito. C. Ela tem função diretiva e de orientação aos demais poderes, sem, no entanto, ter caráter impositivo para qualquer deles, incluindo o poder legislativo. E D. Ela terá efeito vinculante em relação a todos os poderes, em todas as esferas, inclusive no que se refere ao poder de legislar nos entes federativos. Bem, a questão trazida, a resposta correta é a letra B de bola. Por quê? Porque a Constituição Federal prevê, isso está lá no artigo 44 e seguintes, o artigo 44 seguinte prevê que o Congresso Nacional exerce função legislativa na forma prevista na própria Constituição. Então, a súmula vinculada, erga omnes, ela não atinge o Congresso Nacional, ela não atinge o Poder Legislativo, porque o Poder Legislativo é ele que cria as normas, cria as leis para que seja colocada para todo cidadão. Então, a resposta correta é a resposta B de bola, prevista no artigo 44 e seguintes da Constituição Federal. Vamos para a segunda questão. Segunda questão, que diz o seguinte: em uma cidade situada no município Gama, José Silva sofreu grave acidente ao ser atropelado por um caminhão. Com lesões pelo corpo, ele foi conduzido ao hospital municipal situado na cidade e, ao passar pelo setor de identificação, alegou não possuir consigo qualquer documento. Na dúvida sobre se José poderia ter acesso aos serviços de saúde do SUS, Sistema Único de Saúde, a direção do hospital consultou a Procuradoria do município. Sobre o caso apresentado, em consonância com o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a afirmativa que apresenta a resposta correta. A. Para fazer jus aos serviços de saúde ofertados pelo SUS, José deve comprovar a condição de contribuinte do sistema previdenciário brasileiro. B. Para fazer jus aos serviços de saúde ofertados pelo SUS, José deve comprovar formalmente a condição de trabalhador. C. Os serviços de saúde ofertados pelo SUS somente são disponibilizados para os brasileiros natos ou naturalizados. E D. O atendimento pelo SUS, Sistema Único de Saúde, deve ser realizado independentemente de José possuir nacionalidade brasileira, ser trabalhador ou contribuir com a Previdência Social. Então, a resposta correta é a letra D, de dado. Isto está previsto na forma do artigo 195, 196 e seguintes da Constituição Federal, que prevê: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, a resposta certa é: o atendimento pelo SUS deve ser realizado independentemente de José possuir nacionalidade brasileira, ser trabalhador ou contribuir com a Previdência Social. Então, a resposta é a letra D. Hoje, nós estamos encerrando a nossa segunda aula de Direito Constitucional e convido a você, candidato, a acompanhar nossas aulas através do nosso QR Code. No QR Code
quando você aponta seu celular para o QR Code, irá direcionar a todos os nossos endereços. Muito obrigado e até a próxima aula.